Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2024, no qual estamos estudando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Já estudamos as promessas de Deus na lição de número 1. Já estudamos as promessas de Deus para Israel na lição de número 2. E hoje estudaremos as promessas de Deus para a igreja. Desde já, peço a você que deixe aí o seu like e que compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical para que tenham acesso também a este material tão importante que nós deixamos aqui toda semana para você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Portanto, dito isso, nós queremos agora orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Oremos ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, chegar a teus filhos, levando para eles, Senhor, esta lição, este conteúdo comentado, para que teus filhos que são professores e professoras, Senhor, possam desenvolver bem a sua aula em classe. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que a sua palavra seja guardada no coração e praticada com ousadia neste mundo tão hostil. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então para a nossa aula e desde já eu quero dizer ao amado professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, nós tivemos sérias dificuldades em preparar esta aula. Percebemos alguns erros e inconsistências nesta lição e assim precisamos recorrer ao livro da CPAD que é editado a cada trimestre. Usaremos o livro do trimestre em vários momentos aqui nesta aula, pois percebemos algumas incoerências. E como professores resolvemos reeditar algumas partes desta lição. E assim você verá que nós não seguiremos os objetivos que estão na revista e também não citaremos as sinopses, os resumos que são sempre transmitidos a cada final de tópico, porque vimos algumas incoerências e traremos para você um conteúdo substancial, utilizando-se do livro do trimestre e de algum conteúdo adicional que trouxemos para você. Você verá durante essa aula, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, que lê a lição com antecedência, já deve ter percebido que esta lição apresenta algumas incoerências. E nós então vamos aproveitar a oportunidade para trazer algo adicional para você, meu caro professor. Não basta aqui ficar apenas criticando, mas trazer conteúdo para você que vai dar aula e para você que vai participar ativamente da aula da Escola Bíblica Dominical como aluno. Portanto, vamos começar a nossa aula e comecemos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repetindo, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vemos aqui já uma poderosa promessa. O Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, porque ele a revestiu de poder, de autoridade e de condições de enfrentar o inferno e ser mais do que vencedora. Portanto, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Deus. A verdade prática nos diz assim: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Repetindo, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Acrescentaremos nesta aula outras promessas. Fique atento e você vai ver que esta aula tem um conteúdo substancial para você aproveitar durante a sua exposição, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical.
Vamos à leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 a 8. Mateus 28, 18 a 20 diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós deixamos para você aqui os objetivos da nossa lição e deixamos ali tarjado em vermelho, porque realmente nós não conseguimos identificar isto na lição. O que foi falado na revista, por exemplo, como primeiro objetivo, apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo, isso nós temos também no segundo tópico. Apresentar a natureza das promessas de Deus para a Igreja é o que está no livro da lição, no livro que é editado pelo CPAD. Já no segundo objetivo, nós temos pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da igreja no mundo. Realmente não vimos isso também no segundo tópico da lição. O único tópico que realmente se coaduna o seu conteúdo com o que está aqui no objetivo é este, o último: conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Portanto, como eu disse aos irmãos anteriormente, encontramos muita dificuldade no preparo desta aula por observar que os objetivos não foram contemplados durante cada tópico da lição. E ao observar o livro da lição, nós vimos uma diferença muito grande entre o que está no livro e o que está na revista. Então, vamos prosseguir e vamos aprender e aproveitar o máximo daquilo que temos na revista da Escola Dominical e no livro da lição. As telas que nós utilizamos no livro da lição, nós colocamos no cantinho fonte, livro do trimestre. Então você pode observar no livro do trimestre o que nós apresentaremos aqui nas referidas telas. Vamos então prosseguir e vamos para a nossa introdução. E nesse momento eu lembro você que tenha a sua mão uma canetinha, que tenha a revista Escola Dominical em suas mãos, que tenha um exemplar da Bíblia Sagrada bem próximo de você, e assim vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Introdução da nossa lição. A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e é e sempre será guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja. Vejam, meus amados irmãos, que nós não vemos isso como objetivo na nossa lição. O objetivo que está apresentado é apresentar as promessas de Deus para a igreja. O objetivo é apresentar a natureza das promessas de Deus para a igreja, e quando vemos no livro da lição, nós temos a apresentação da natureza da igreja. Então, estou deixando bem claro para você a confusão que foi feita e vamos, como professores, guiar você para que você possa entender bem o conteúdo que foi apresentado, mesmo com todo o equívoco que aconteceu. Prosseguindo então, por isso nesta lição estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver
essas promessas. Então, indo para o primeiro tópico, você tem a natureza da promessa de Deus para a igreja. A natureza da promessa de Deus para a igreja. Na nossa revista está assim, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Porém, o que vemos na nossa revista é o primeiro tópico como a promessa de sinais sobrenaturais. O segundo tópico, a promessa de revestimento de poder. Ora, aqui não temos a natureza, e sim já temos as promessas de Deus para a igreja, que é de fato o segundo tópico. No livro do trimestre está assim escrito após o título do primeiro tópico. A natureza da igreja está pautada em 3 situações consideráveis. Veja que não está no livro do trimestre escrito a natureza da promessa de Deus para a igreja. A natureza da igreja está pautada em 3 situações consideráveis. Primeiro, nas palavras que descrevem essa instituição, ou seja, a igreja. 2, nas palavras que descrevem os cristãos. 3, nas ilustrações que descrevem a igreja. Ora, nós optamos por utilizar esta divisão e utilizar o conteúdo do livro por entender que estes realmente deveriam ser os subtópicos do primeiro tópico da lição. Então seguiremos aqui o livro do trimestre e não a revista da escola dominical. Ora, pastor Daniel, e os tópicos da revista? Nós citaremos no tópico 2, nós faremos a junção de todas as promessas e você verá que o conteúdo não foi perdido, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Continuando, primeiro item deste tópico nós temos palavras que descrevem a igreja. Jesus assevera em Mateus capítulo 16, versículo 18, o seguinte: edificarei a minha igreja. Essa é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento que empregam a palavra grega primária para igreja, eclésia, composta com a preposição ek, fora de ou simplesmente fora, ou para fora, e o verbo kalel, chamar. Logo, eclésia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. O uso secular do termo também aparece no Novo Testamento. Em Atos capítulo 19, versículo 32 e 41, por exemplo, eclésia refere-se à turba enfurecida de cidadãos que se reuniu em Éfeso para protestar contra os efeitos do ministério de Paulo. Eclésia é sempre empregada às pessoas e também identifica as reuniões destas para adorar e servir ao Senhor. Então, eclesia era uma congregação, era uma reunião de pessoas com um propósito específico. Quando Jesus fala, edificarei a minha eclésia, ele diz, eu vou edificar aqueles que são os meus, aquele que eu chamar para fora, aqueles que eu convocar para que andem comigo e façam a minha vontade e preguem o meu evangelho. Continuando, a palavra é frequentemente empregada com referência a todos os crentes, nascidos de novo, independentemente das suas diferenças geográficas e culturais. Por exemplo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Seja como for, o significado bíblico de igreja refere-se primariamente não a instituições e culturas, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo e que agora pertencem a Ele e se unem e se reúnem para adorá-lo em espírito e em verdade. Portanto, amados irmãos, eclésia, igreja, não é o templo, não é a denominação. Eclésia somos nós, as pessoas que foram chamadas para viver uma vida diferente, chamados para viver uma vida com Deus. Nós atendemos ao chamado e estamos aqui. Quando Jesus Cristo disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, nós deixamos nosso fardo pesado e então assumimos agora a condição de servos do Senhor. E estamos agora com o jugo suave e com o fardo leve que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Portanto, somos a eclésia do Senhor Jesus Cristo. Palavras que descrevem os cristãos. Nós temos várias palavras. Temos irmãos,
A igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual na qual foram abolidas. Eu acho interessante esta parte da lição, que está também no livro do trimestre, que diz assim: foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Olha só o que diz o nosso comentarista no seu livro. Não há grego nem judeu, a mais profunda de todas as divisões baseadas na história religiosa é vencida. Não há grego nem bárbaro, a mais profunda de todas as divisões culturais é vencida. Não há servo nem livre, a mais profunda de todas as divisões sociais e econômicas é vencida. Não há macho nem fêmea, a mais profunda de todas as divisões humanas é vencida. Portanto, a igreja faz com que todos se tornem irmãos. Outros termos utilizados na Bíblia são crentes. Os cristãos são chamados de crentes porque a sua doutrina característica é a fé, a crença no Senhor Jesus. Santos são chamados santos, literalmente consagrados ou piedosos, porque são separados do mundo e dedicados a Deus. Eleitos refere-se a eles como eleitos ou escolhidos porque foram escolhidos por Deus para um ministério importante e um destino glorioso. Discípulos são discípulos, ou seja, literalmente aprendizes, porque estão sob preparação espiritual com instrutores inspirados por Cristo. Cristãos são cristãos porque a sua religião gira em torno da pessoa de Cristo. Em Atos capítulo 11, versículo 26, nos diz que ali, em Antioquia da Síria, os irmãos, os servos de Deus, foram pela primeira vez chamados de cristãos, ou seja, parecidos com o seu mestre, parecidos com Cristo. Os do caminho, nos dias primitivos, muitas vezes eram conhecidos como os do caminho, pois viviam conforme uma maneira especial de viver. Então, irmãos, a base das promessas divinas está na forma como a igreja é conhecida no livro sagrado, como a eclésia do Senhor Jesus Cristo. Está também nas várias formas de entendermos quem somos enquanto igreja do Senhor. Somos irmãos, crentes, santos, eleitos, discípulos, cristãos. Somos os do caminho, mas também está nas ilustrações da igreja. A igreja, ela é ilustrada de várias formas na Bíblia. E olha que nós temos uma lição muito importante sobre as imagens da igreja. Nós vamos deixar aqui em cima para você acessar esta lição que fala sobre as imagens da igreja, que está no nosso canal, e você pode aproveitar e explorar um pouco mais esta parte da lição com os seus alunos, caro professor. Ilustrações da igreja. O que é a igreja? Como entender a igreja? Entendemos a igreja pelos seus símbolos. Corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, ou seja, nós temos Cristo como cabeça e nós, como membros, devemos trabalhar de forma unida, coesa, coordenada para que este corpo cresça. Nós somos o templo de Deus. Ora, nessa dispensação, nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos o que mais? A noiva ou esposa de Cristo, ou esposa do Cordeiro, como queiram. Ou seja, temos um compromisso com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, ele muito em breve estará nos levando para as bodas do Cordeiro. Momento no qual a igreja se unirá a Cristo para viver eternamente juntos. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Veja, os irmãos, que nós não colocamos a identificação ali abaixo, que está no livro do trimestre, porque esta parte da lição está em nossa revista. E nós aproveitamos, então, esta parte da lição. Agora, há outros símbolos que podem também ser explorados pelos professores amados que nos ouvem nesse momento. Na Bíblia nós temos a igreja como rebanho de Deus. Temos a igreja como casa de Deus, temos a igreja como castiçal de ouro, temos a igreja como lavoura de Deus e edifício de Deus. Ora, por que é importante estes símbolos para entendermos as promessas de Deus para a igreja?
Temos então caracterizado que a igreja é um corpo místico espiritual e as promessas que são feitas para este corpo, as promessas que são feitas para este grupo de pessoas são completamente diferentes das promessas feitas a Israel. Lição que nós aprendemos na semana passada, na lição de número 2. Portanto, a igreja recebeu grandíssimas e preciosas promessas porque ela tem um papel singular no plano divino. E nós veremos então no segundo tópico quais são essas promessas de forma mais detalhada. Vamos então ao segundo tópico da lição, as promessas de Deus para a igreja. Antes de prosseguir, eu preciso explicar para você como organizamos o segundo tópico da lição. Veja, na revista temos no primeiro tópico promessas de sinais sobrenaturais, promessas de revestimento de poder, depois temos promessas espirituais para uma instituição espiritual, mesmo conteúdo do subtópico palavras que descrevem a igreja, já apresentado a vocês em telas anteriores. Depois, na nossa revista, temos no segundo tópico promessas de vida eterna, promessas de poder e a promessa da glorificação do corpo. Note que no primeiro e segundo tópico nós temos assuntos idênticos. Promessa de revestimento de poder e promessa de poder, que nós tarjamos de azul para que você possa identificar. E nós identificamos também a ausência de duas promessas importantíssimas, que é a promessa da presença constante de Deus com a igreja e a promessa da vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Então, meus amados, o que decidimos? Decidimos renumerar e reorganizar o conteúdo. Então, nós colocamos ali um número ao lado. Promessas de sinais sobrenaturais será o primeiro subtópico do segundo tópico. Promessa de revestimento de poder junto com promessa de poder será o segundo tópico. Depois nós falaremos sobre promessa de vida eterna, depois falaremos sobre a promessa da glorificação do corpo e, por último, a promessa da presença constante de Deus com a igreja e a promessa da vinda de Cristo. Teremos, portanto, 6 subtópicos no segundo tópico e vamos começar então pelo primeiro, a promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Já em Marcos capítulo 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Ou seja, em Marcos 16, nós temos uma promessa de que os sinais seguiriam os que crescem. Então, nós precisamos viver isso em nossos dias. Pregar o Evangelho, falar de Cristo com ousadia, com poder, para que haja cura, para que haja libertação, os demônios sejam expulsos, para que haja milagres da parte de Deus. Isso serve para quê? Você pode me perguntar. Para confirmação da obra da evangelização. Temos, pois, esta promessa gloriosa destinada apenas e apenas à Igreja de Cristo. Segundo, promessa de revestimento de poder ou promessa de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor fez uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito Santo. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito Santo também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidades e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação para a evangelização. Ora, na tela anterior, nós aprendemos que estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Agora, esta tela diz que nós estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. O Senhor nos enviou
mas não nos enviou para sermos covardes, medrosos, mas para sermos corajosos, como foram os primeiros apóstolos. Esta promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 1, versículos 5 e 8, foi experimentada naquele tempo e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Nós, das Assembleias de Deus no Brasil, acreditamos na atualidade dos dons espirituais. O Senhor ainda capacita o seu povo para pregar o Evangelho com ousadia e poder. 3. Promessa de vida eterna. No estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus capítulo 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé, a pessoa se torna membro do corpo de Cristo. A igreja local, ela tem a sua estrutura e tem a sua forma de receber os seus membros de forma individual. Agora, como vimos no momento da crucificação, aquele homem que estava ao lado do Senhor Jesus Cristo, ele não precisou nem ser batizado. Jesus Cristo disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, com o passar do tempo, a igreja seguiu as orientações do Senhor Jesus Cristo e batizava os seus fiéis, porque foi ordem do Senhor batizar. Portanto, batismo não salva, mas o batismo é importante, porque é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo para a igreja. E o batismo, então, significa o ingresso na igreja local. Mas quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele passa a fazer parte da igreja do Senhor. Ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Lembre-se que Ananias, quando chegou na casa em que estava Saulo de Tarso, ele disse: irmão Saulo. Saulo já era irmão em Cristo. Ainda não tinha passado por batismo, foi batizado logo após, mas ainda não tinha sido batizado. Então, quando alguém aceita Jesus como Salvador, ele faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é diferente de ser um membro da igreja local, onde ele vai desenvolver a sua fé em Cristo Jesus, o Senhor. Prosseguindo, 4. A promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Nós separamos um tópico especialmente para isso: a promessa da volta de Jesus. Porque o título que nós temos na tela fala da glorificação do nosso corpo, que é uma outra grande promessa. Continuando, a palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e conheceremos como também Ele nos conhece. Que promessa gloriosa! Vale lembrar de Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, um texto que não está na nossa lição, mas que está relacionado a esse título, glorificação do nosso corpo. Vamos ler esse texto? Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Teremos um corpo glorioso, teremos um corpo completamente diferente desse que temos nessa terra. É uma promessa. Isso está muito claro também em 1 Coríntios capítulo 15, quando fala que isto que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Portanto, nós esperamos esta promessa feita pelo nosso Senhor, que nós teremos
um corpo glorioso, semelhante ao seu, e assim como ele é, o veremos. 5. A promessa da constante presença de Deus com a igreja. Esse tópico nós inserimos, porque olha o que diz João capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos 16 e 17. O outro versículo, Mateus capítulo 28, 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que promessa gloriosa! O Senhor Jesus Cristo não nos deixou órfãos. O Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar, mas enquanto ele não vem, deixou o Consolador conosco. Ele está conosco em todo o tempo. Confie nessa promessa. Essa promessa é para nós, a igreja do Senhor. 6º e último, promessa da volta de Cristo, que já foi um pouco abordado em um tópico, mas nós reforçamos aqui com 3 versículos bíblicos. João capítulo 14, versículo 3 diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 18 também: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É a promessa da volta do Senhor Jesus Cristo para nos buscar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, olha que promessa, estaremos sempre com o Senhor. Jesus Cristo vai voltar e nos levar para a sua glória. Amém. Condições para viver as promessas de Deus. Vamos ao 3º tópico da lição. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Nesses últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Estamos vivendo dias, irmãos, de materialismo, de incredulidade crescendo no meio da sociedade, mas nós precisamos firmar a nossa fé no Senhor para podermos falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É preciso ser fiel, e no livro do trimestre diz: até a morte. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentemos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel. Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, precisamos crer, precisamos ser fiéis, precisamos também não sair da presença de Deus. Extraímos essa parte do livro do trimestre. Andar na presença de Deus com vida convertida é atitude sábia e que abre espaço para que as promessas de Deus sejam cumpridas na vida do crente. Deus fez preciosas promessas a Abraão, exigindo que ele andasse na sua presença. Eu trouxe para você o texto que está
em Gênesis capítulo 17, versículo 1, que diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Amados irmãos, se temos estas tão grandiosas promessas, devemos permanecer na presença de Deus. É interessante que o Senhor prometeu estar conosco, estar presente em nossa vida, no nosso dia a dia, mas muitos se afastam da presença de Deus, mesmo Deus querendo estar com ele em todo o tempo. Nós temos o Espírito Santo como consolador, como um amigo que quer estar conosco a todo instante. E quando você sai da presença de Deus, você sai do amparo, da proteção do Deus Todo-Poderoso, e coisas ruins irão acontecer na sua vida e você não vai desfrutar das promessas de Deus. Então, permaneça na presença de Deus. É preciso obedecer. É o último item desta lição. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifícios. Às vezes a pessoa acha que dando uma boa oferta, não faltando nenhum culto presencialmente ali, e estando ali presente, mesmo que com a mente ausente, Deus está contemplando. Não, Deus quer a obediência em todo o tempo. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. E sabe o que aprenderemos na próxima lição? Na lição de número 4? Promessa e obediência. Uma continuidade do que nós estamos aprendendo agora. Vamos então à nossa conclusão. As promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo e outras que citamos durante esta aula. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Amém! Terminamos esta aula convidando você para a quarta lição do quarto trimestre de 2024, na qual estudaremos sobre promessa e obediência. E eu conto com a sua presença aqui, meu caro irmão, na lição de número 4, que estudaremos na próxima semana. Eu termino esta aula agradecendo a você por estar conosco até o final desta aula. Deixa o seu like, não se esqueça, e compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs. E assim vamos prosseguir aprendendo a palavra do Senhor. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra, e até a semana que vem, em nome de Jesus. Amém.